Webinário Podcast, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. No podcast de hoje, vamos contar 10 coisas que você precisa saber sobre a Síndrome de Down. Para explicar sobre esse assunto, convidamos a tutora Ana Cecília de Góes Lima, licenciada em Pedagogia. 10 coisas que todo mundo precisa saber sobre Síndrome de Down. Dizer que uma pessoa especial ou tem necessidades especiais virou um falso eufemismo para compensar a deficiência. Mais adequado seria dizer necessidades específicas. Agora teremos 10 coisas que precisamos saber sobre Síndrome de Down. 1. Síndrome de Down não é doença. A Síndrome de Down ocorre quando, ao invés da pessoa nascer com 2 cópias do cromossomo 21, ela nasce com 3 cópias, ou seja, um cromossomo número 21 a mais em todas as células. Isso é uma ocorrência genética e não uma doença. Por isso, não é correto dizer que a Síndrome de Down é uma doença ou que uma pessoa que tem Síndrome de Down é doente. 2. As pessoas com Síndrome de Down não são todas iguais. Apesar de indivíduos com Síndrome de Down terem algumas semelhanças entre si, como olhos amendoados, baixo tônus muscular e deficiência intelectual, não são todos iguais. Por isso, devemos evitar mencioná-los como um grupo único e uniforme. Todas as pessoas, inclusive as pessoas com síndrome de Down, têm características únicas, tanto genéticas, herdadas de seus familiares, quanto culturais, sociais e educacionais. 3. Pessoas com síndrome de Down. Deficiência intelectual não é o mesmo que deficiência mental. Por isso, não é apropriado usar o termo deficiência mental para se referir às pessoas com síndrome de Down. Deficiência mental é um comprometimento de ordem psicológica. 4. As pessoas têm síndrome de Down não são portadoras de síndrome de Down. Uma pessoa pode portar, carregar ou trazer uma carteira, um guarda-chuva ou até um vírus, mas não pode portar uma deficiência. A deficiência é uma característica inerente à pessoa, não é algo que se pode deixar em casa. Diante disso, o termo portador, tanto para a síndrome de Down quanto para outras deficiências, caiu em desuso. O mais adequado é dizer que a pessoa tem deficiência. 5. A pessoa é um indivíduo, ela não é uma deficiência. A pessoa vem sempre em primeiro lugar. Ter uma deficiência não é o que caracteriza um indivíduo. Por isso, é importante dizer quem é a pessoa para depois citar a deficiência. Por exemplo, o funcionário com síndrome de Down, o aluno com autismo, a professora cega e assim por diante. 6. Pessoas com síndrome de Down têm opinião. As pessoas com síndrome de Down estudam, trabalham e convivem com todos. Esses indivíduos têm opinião e podem se expressar sobre assuntos que lhes diz respeito. Em caso de entrevistas, procure falar com as próprias pessoas com deficiência, não apenas com familiares, acompanhantes ou especialistas. 7. Pessoas com síndrome de Down. Ter uma deficiência é viver com algumas limitações. Isso não significa que as pessoas com deficiência são coitadinhos. Pessoas com síndrome de Down se divertem, estudam, passeiam, trabalham, namoram e se tornam adultos como todo mundo. Nascer com a deficiência não é uma tragédia, é apenas uma das características da pessoa. 8. De perto, ninguém é normal. No mundo não existem os normais e os anormais. Todos são seres humanos de igual valor, com características diversas. Se precisar, use os termos pessoa sem deficiência e pessoa com deficiência. 9. Direito constitucional à inclusão e cidadania. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada no Brasil em 2008 como norma constitucional. Ela diz que cabe ao Estado e à sociedade buscar formas de garantir os direitos de todas as pessoas com deficiência em igualdade de condições com os demais. A Convenção
é uma importante ferramenta de acesso à cidadania e precisa ser mais difundida entre as próprias pessoas com deficiência, juristas e a população em geral. 10. Por que a terminologia é importante? Referir-se de forma adequada à pessoa ou grupo de pessoas é importante para enfrentar preconceitos, estereótipos e promover a igualdade. E você, estudante, quer saber mais? Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.